Bom dia, dia 11 de janeiro, sábado, 6 horas, mais um devocional para você começar o seu dia, ouvindo a palavra do Senhor, tendo alertas para você, ensino, para você meditar, para ensinar para os outros e quem sabe a gente melhorar um pouco na nossa vida, porque o ensino é para isso, para a gente também se examinar e certamente algumas coisas aí a gente vai tendo que se ajustar. Continuando ainda Provérbios, no capítulo 6, hoje o versículo que vamos estudar é a partir do 12, que diz: os homens maus e sem valor vivem dizendo mentiras. Eu acho que a melhor leitura desse versículo é fazer justamente ao contrário ele. Ou seja, o mentiroso é um homem mau e sem valor. O mentiroso, o clássico vigarista, trapaceiro, malicioso, infelizmente essa é a realidade de muitos. Pessoas que têm um sorriso maroto, mas esconde na verdade um coração traiçoeiro, com as palavras sempre cheias de falsidade, tentando te elogiar, lubridiar com as suas palavras, te alegrar, te comprar, para depois tentar aí te enganar. Como um bom vigarista, tirar proveito de você. E não se assuste, eles estão em todos os lugares. O joio e o trigo, eu insisto, sempre vão estar juntos. E olha como ele deixa bem claro aqui que é um típico vigarista, porque ele diz no versículo 13: piscam e fazem gestos para enganar os outros. O ímpio ele não mente só com a boca, mas ele mente também com os olhos, com o seu corpo, fazendo sinais, tentando passar veracidade, combinando com as outras pessoas ao redor, com os olhos, fazendo de tudo para tirar vantagem da situação. O versículo 14 diz que as suas mentes perversas estão sempre planejando o mal, espalham confusão por toda parte. Porque não é só a vantagem em si, eles gostam de criar situação na igreja. Enquanto alguém fala, muitas vezes um já está olhando para o outro, já piscando, como diz aqui o texto aqui, já fazendo gesto, justamente para desacreditar um outro. Pessoas com a maldade dentro de si, mentes perversas, como diz aqui, planejando para espalhar confusão, tentando criar confusão no meio da família, no meio da igreja, no meio do povo. E aí o versículo diz que por isso que a desgraça cai sobre essas pessoas, porque elas têm que pagar a conta. Você já notou isso também ou somente eu notei? Que normalmente a pessoa que quer se achar muito esperta, a pessoa que fica sempre rindo dos outros, sempre fazendo esse tipo de gracinha, no final é a pessoa que está sempre penando na vida. O resultado é sempre esse, como está escrito aqui. Sempre enfrentando situações difíceis, sempre penando, sempre achando que é esperto, sempre tentando tirar vantagem, mas sempre voltando para o começo do jogo. E aí o versículo continua, onde eu realmente quero chegar hoje aqui nesse devocional. Porque ele continua, a partir do versículo 16, dizendo que tem 7 coisas, ou em alguns textos, diz que em 6 coisas o Senhor não se agrada e a 7ª abomina, ou aqui dizendo que são 7 coisas que o Senhor Deus detesta e que não pode tolerar. E é aqui que eu quero me concentrar, e é aqui que eu peço que você dê o máximo de atenção para olhar para a sua vida e tentar lutar contra isso. Porque o que nós vamos ver daqui para frente, nessas 7 coisas, são características da pessoa perversa. São coisas que são odiosas diante de Deus. Pensa nisso. São coisas que Deus não se agrada. Primeira, ele diz olhos altivos ou o olhar orgulhoso. Meus irmãos, o orgulho é o pó da terra tentando se tornar um Deus. Meus irmãos, nós somos pó da terra. É isso que resume a nós. Servos do Senhor, servos de Deus Altíssimo, Filho de Deus, mas o pó da terra. Nós temos que olhar para os outros irmãos com humildade, olhar para as pessoas na empresa, em casa, com humildade. Meus irmãos, um bom exemplo disso é uma história que eu li nos comentários que fala sobre o criado de um imperador. O criado desse imperador, ele comenta sobre o olhar orgulhoso do seu senhor. Na sua história ele diz: eu não posso negar que o meu senhor, o imperador, ele realmente era um homem muito orgulhoso. Sempre queria ser o centro das atenções. Quando participávamos de alguma apresentação de uma criança, ele queria ser a criança apresentada. Se participávamos de um batizado, ele queria ser a pessoa batizada. Se nós éramos convidados para o casamento, ele queria ser um noivo. E até quando chamávamos para um funeral de uma pessoa importante, ele desejava ser o defunto. Olha que ponto que chega o olhar orgulhoso. Tudo que ele olha, ele quer. Tudo que ele olha, deseja.
É aquela pessoa que entra numa empresa e já vai medindo as coisas pelo valor e pela posição. É aquela pessoa que anda pela rua. Não, meu olhar não é orgulhoso, mas quando anda pela rua, ele vê valores nas pessoas, pelo carro, pela roupa, está sempre com esse olhar orgulhoso, sempre querendo ser aquela pessoa, querendo ser aquele patrão. Entra na igreja, toda a função que ele olha, ele quer ser. Ele quer ser o porteiro, ele quer ser o que cuida do som, ele quer ser o acomodador, ele quer ser o que cuida dos carros, ele quer ser o pastor, todas as posições ele quer. É isso, esse é o olhar orgulhoso. Tudo que olha, deseja ser muito além daquilo que é. Segunda coisa que o Senhor não gosta, a língua mentirosa. Meus irmãos, a nossa língua foi criada para glorificar o Senhor, para abençoar as pessoas, para louvar o nosso Deus. Então, quando você usa ela para mentir, é uma ofensa ao Senhor pelo desvio da finalidade dela. O pecado é uma ofensa, mentir é um pecado, você está ofendendo a Deus quando mente justamente porque está desviando a finalidade dos seus lábios, da sua língua para que foi criada. Uma vez eu li uma frase que dizia o seguinte, que a língua mentirosa odeia aqueles a quem ela fere. Meus irmãos, quando você mente, você está desprezando a pessoa que está lhe ouvindo. Você está realmente mostrando que você odeia a pessoa que você está mentindo. E no final traz sempre prejuízo para aquele que fala e para aquele que ouve. Se tem algo que você faz e nele usa mentira, você tem que vencer isso em nome de Jesus. Você tem que vencer a mentira em nome de Jesus. Isso não pode mais trazer prejuízo para a tua vida. Tem pessoas que já ficou até cauterizado a mente, de tanto tempo mentindo para a esposa, para o esposo, para os pais, que já nem sabem mais o que é verdade. Infelizmente, no final de tudo, acabam até acreditando na sua própria mentira. Terceiro, a terceira coisa que o Senhor não gosta é as mãos que matam gente inocente. Em outras versões, mãos que derramam sangue inocente. A vida tem um valor infinito para Deus. E o valor, o preço pago, foi aquele derramado no Calvário. É o Senhor que dá a vida e é o Senhor que pode tirar. Sabe que eu fico sempre assustado quando eu vejo pessoas que têm a facilidade de condenar outras pessoas. Viu um crime na internet, olhou lá um crime no jornal e diz, não, esse aí merece a pena de morte. Ou seja, querem derramar o sangue, não de um inocente aqui, mas querem derramar o sangue a qualquer custo, querem julgar da sua forma, até que acontece com alguém da família. Aí o seu olhar é de misericórdia. A Bíblia é muito clara dizendo que com a régua que nós medimos é a régua que nós seremos medidos. Então, meu irmão, tenha misericórdia das pessoas. Tenha misericórdia. O sangue derramado que seja com o Senhor, que a justiça seja a dele e não a nossa. Não resolva com as tuas próprias mãos, porque você vai trazer ainda destruição para a tua casa, para a tua família. Nunca resolva as coisas no mesmo dia. Se tem um problema hoje, todo mundo com a cabeça quente, deixa para amanhã discutir, conversar e resolver, porque rapidamente uma discussão pode acabar numa tragédia. Quarta coisa que o Senhor realmente não gosta, o coração das pessoas que tramam projetos iníquos, ou em outra versão, a mente que faz planos perversos. Sabe aquela pessoa que está sempre maquinando o mal, sempre achando forma de ter vantagem a qualquer custo? Marcos 7:21, Jesus já falava sobre alguns pensamentos desse tipo de gente. Ele diz, porque é que dentro do coração que vem os maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, crimes de morte, adultério, avareza, maldade, mentira, imoralidade, inveja, calúnia, o orgulho e a fala de agir sem pensar nas consequências. Tudo isso está dentro do coração. Todos esses sentimentos estão dentro do coração. Está dentro da mente daqueles que fazem plano perverso. Eles estão por aí. Estão na política, estão nos negócios, estão na rua, estão em todas as áreas. Estão sempre tramando seus planos, sempre achando formas de continuar na liderança, nos governos, sempre tentando forma de manter-se no poder. A mente perversa quer sempre o poder. O poder está acima até do dinheiro, porque o poder é aquilo que faz ela ter autoridade sobre as pessoas, mandar nas pessoas, ser bajulado pelas pessoas. Mas o que o Senhor quer é você com um coração bom, um coração igual ao dele, um coração que olha para as pessoas com bondade, que olha para as pessoas com misericórdia.
É isso que o Senhor quer de nós, um coração tranquilo, um coração em paz. Meus irmãos, a mente dessas pessoas pode ser o quanto dinheiro que tenha, rico, poderoso, dessas pessoas que estão sempre com esses planos maquiavélicos. O coração não fica em paz, essa pessoa não dorme direito, essa pessoa vive numa angústia, porque muitas vezes o medo dela é justamente cair nesses mesmos planos que ela faz. Mas o Senhor quer para você um tempo de paz, um tempo de tranquilidade. Você talvez, ouvindo esse áudio, estava aí até carregado de armamento. Vai largando devagarinho isso. Sabe essas armas que você queria usar hoje, esses pensamentos que você tinha hoje, essas falas que você ia fazer, esses pensamentos aí de vingança, de fazer do teu próprio jeito, não importa o que as outras pessoas pensem. Não. Seja sujeito às suas lideranças. Acalma o teu coração. Não se levanta contra os líderes. Acalma. O 5º fala de pés que se apressam para fazer o mal. Deus odeia não somente a mente maligna, mas também os pés daquele que estão ansioso para praticar o mal. Os pés, meus irmãos, é para estar calçado com o evangelho. Porque tem pessoas que quando tem uma notícia ruim de alguém, elas se apressam para contar. Elas se apressam para falar. Quando vê um carro de polícia andando rápido na estrada, são capazes de acelerar para ir junto com o carro para ver a desgraça, para ver o desastre. Pessoas que se apressam para ver o mal, se apressam a correr para o mal, mas para ir para o culto, para a igreja, para buscar o Senhor, vão o dia inteiro se arrastando. Para ir para outros lugares, que muitas vezes o Senhor não está lá e não se agrada, acelera o máximo possível para ir para a igreja, vão com toda a paciência do mundo. O Senhor te chamou para que os teus pés se apressem, mas é para pregar o Evangelho, para pregar a boa nova, para contar dos testemunhos do Senhor. Quando você vê uma situação de aflição, uma necessidade, uma família passando por problemas, alguém que você precisa talvez levar um alimento espiritual, mas quem sabe também um alimento físico, aí sim apressa o teu pé. Apressa mesmo para ajudar a pessoa, para aconselhar a pessoa. Apressa para ir no mercado, comprar um alimento, deixar lá a cesta básica lá para a pessoa. Isso sim, o Senhor quer que você se apresse. Sexta característica, a sexta coisa que o Senhor detesta é a testemunha falsa que diz mentiras. Meus irmãos, meus amigos, ouça isso. Eu quero que você preste muita atenção nisso, que é um ponto que é fácil as pessoas se enganarem. O Senhor não gosta da testemunha falsa que diz mentira, porque muitas pessoas se enganam achando que podem testemunhar falsamente por alguém, porque talvez a pessoa seja pobre, desfavorecida, então acabam fazendo uma justiça da sua forma. Tadinho, né? Tadinha. É o pai que olha pro filho, tadinho, e vai lá tenta encobrir a situação do filho. Êxodo 23, versículo 3, diz: não faça injustiça nem mesmo para favorecer o pobre. No versículo 2, diz: não dê testemunho falso para ajudar a maioria. Meus irmãos, mesmo que seja para favorecer alguém que está passando necessidade, meu irmão, você não pode testemunhar falsamente. Você não pode perante um juiz testemunhar falsamente. Você não pode perante uma autoridade, perante um problema, fazer de conta que não viu para favorecer. O Senhor não se agrada do testemunho falso. O Senhor não se agrada da mentira. Não livre ninguém baseado na mentira, porque isso vai voltar para você. Isso vai ir contra você. E por último, que o Senhor não se agrada, ele fala sobre a pessoa que provoca briga entre amigos. Ou em outras versões, aquele que semeia contenda entre os irmãos. O Senhor não se agrada. É a 7ª questão levantada aqui. Semear, meus irmãos, discórdia significa aquela pessoa que cria conflito, cria briga, desentendimento entre as pessoas, entre os irmãos. Meus irmãos, você que vive numa comunidade, você que vive na igreja, a sua busca é por unidade. Então toda contenda, discórdia vem trazer justamente separação. A sua família, faça de tudo, meu irmão, para promover a paz. Faça de tudo na sua família para ser o pacificador. Quando as pessoas vierem com um problema para você, tenta trazer a reconciliação.
Evite as fofocas ou o mal entendimento. Meu irmão, a fofoca só vai dar prosseguimento se passar de você. Se morrer com você, acabou. Tem entendimento que a palavra lançada ela não volta atrás. Então uma discórdia que tu criou lá com a tua irmã, uma discórdia que tu criou com teu irmão, as consequências podem durar por anos. O Senhor te chamou para construir relacionamentos sólidos. Nós fomos chamados para construir pontes entre as pessoas e não destruir essas pontes. Quando você vê uma discórdia surgindo, um problema surgindo lá na tua casa, na tua família, na empresa, faça de tudo para pedir para Deus sabedoria e paciência para apaziguar esse conflito. Tenha uma comunicação aberta, honesta com as pessoas para trazer a paz. O Senhor quer buscar a unidade e a paz. E está na mão de você. Eu não estou falando com outras pessoas além de você. Então é com você, é você que o Senhor quer que promova a paz na tua família. É você que o Senhor quer que promova a unidade na tua família. Acabamos aqui então essa parte de Provérbios. Tivemos vários ensinos interessantes nesse capítulo 6. E amanhã, domingo, nós vamos dar uma pausa em Provérbios. E eu pretendo todo domingo trazer um salmo. Então, de segunda a sábado, vou tentar manter o máximo possível esses ensinos em Provérbios, mas no domingo eu quero trazer um salmo, uma reflexão em salmo para a nossa vida. Agradeço por estar ouvindo até aqui, que o Senhor te abençoe, que a graça do Senhor esteja com você. Lembre-se de compartilhar, curtir, comentar e nos ajudar em oração. Vamos orar? Pai, obrigado por esses ensinos, obrigado pela Tua palavra, por tudo que o Senhor mostrou aqui para nós. Olha para nós com bondade, Pai. Nosso pedido hoje é que o nosso olhar não seja orgulhoso, que a nossa língua não seja mentirosa, que as nossas mãos sejam usadas para estender para o próximo, que a nossa mente tenha planos de paz, que os nossos pés sejam rápidos e apressados, mas para levar, Senhor, a Tua palavra, que o nosso testemunho, Senhor, seja verdadeiro, e que nós venhamos trazer a unidade entre os irmãos. Ajuda-nos, Pai. Se algo nisso falhamos, Pai, que o Teu Espírito Santo esclareça para nós e nos ajude para nós melhorarmos. Nós queremos Te servir com bondade. Nós Te amamos, Senhor. Olhe também para aqueles que deixaram seus comentários. Eu peço que o Senhor venha trazer a bondade, a graça. Abençoa, Pai, todos esses que estão deixando esse amém, que estão deixando comentário ali, que o Senhor venha abençoar, ajudar, fortalecer. Olhe para nós com bondade, o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.